Olá, galera do primeiro ano do ensino médio do Senar. Essa é a nossa primeira videoaula. Estou aprendendo ainda, mas estou me esforçando. Faz de conta que vocês estão todos aqui na minha frente e que estou matando a saudade de vocês. Nós vamos trabalhar o capítulo 3 do nosso livro. O capítulo 3 do nosso livro, pessoal, é citologia. Introdução à citologia. O que quer dizer essa palavra aqui? Essa palavra é composta. Citocélula. Logos, estudo. Portanto, citologia, estudo da célula. Pessoal, mas a célula é alguma coisa de tamanho muito reduzido. A maioria das células não podem ser vistas a olho nu. Algumas podem ser vistas a olho nu. O óvulo feminino, por exemplo, pode ser visto a olho nu, não é? Os favos da laranja, né? Aquelas garrafinhas pequenininhas que tem dentro dela, aquilo é uma célula, pode ser vista a olho nu. Uma célula nervosa, por exemplo, tem um axônio de mais de 1 metro, mas a maioria das células não podem ser vistas a olho nu. Não sei se você sabe, mas a resolução do olho humano é de cerca de 1/10 de milímetro, ou seja, 0,1 milímetro. E as células, elas têm um tamanho que compreende de 10 a 50 micrômetros. Micrômetros, olha aqui, olha. Mi, M. Mi é a letra grega, M é de metros mesmo. Micrômetro. O que é micrômetro? Micrômetro é a milésima parte do milímetro. Ora, se a célula compreende de 10 a 50 micrômetros, aliás, é algo de muito pequeno. A célula só pode ser estudada a partir da invenção de um aparelho que é o aliado dos cientistas, é aliado dos pesquisadores, é aliado dos professores de biologia, dos biólogos e etc. Que aparelho é esse? Esse aparelho é o microscópio. O microscópio é um instrumento óptico. Por que instrumento óptico? Porque ele não pode prescindir da luz. A principal fonte de luz para nós é a luz solar. Tanto que os microscópios mais antigos eles tinham um espelhinho, que era através daquele espelhinho que mandava a luz para aquilo que a gente ia observar. Hoje, os microscópios até mais simples, tem uma fonte luminosa, tem uma lampadinha debaixo dele, que você acende ali para iluminar aquilo que você vai ver, correto? Quando você vai observar um objeto ao microscópio, você tem que cortá-lo em paredes muito fininhas. Imagine uma máquina daquela de cortar presunto. Imagine aquela máquina cortando presunto milhares de vezes mais fino do que aquele presunto que você come. É exatamente esse o papel desse aparelho que é chamado de micrótomo. O micrótomo corta, então, em pedacinhos de espessuras muito finas, de tal forma que a luz passa por ele, porque se a luz não passar, você não consegue observar. Ora, professor, mas a luz passa pela janela. Se eu não ficar bastante atento, eu meto a cara na janela. Isso acontece demais, né? Naquelas portas de vidro, etc. Por causa disso, são necessários que vocês tenham técnicas, que vocês estudem as técnicas para a utilização do microscópio. Está muito bem escritinho lá no nosso livro, vocês vão ver. Eu vou resumir aqui para vocês. Primeiro, além de cortar fininho, você vai usar os corantes. Esses corantes são corantes por afinidade química às substâncias que nós temos na célula. Vocês já estudaram lá na química com o nosso amigo professor Tales, ou então ano passado comigo mesmo com o Tigrão. Nós temos substâncias ácidas e substâncias básicas. Aí nós vamos ter corantes com afinidade para ácido e corante com afinidade para base. Então o que vai acontecer? As estruturas ácidas da célula vão aderir às
aos corantes básicos e vice-versa. Então você vai ver a célula colorida. Então essa é que é a grandeza, essa que é o pulo do gato para você observar as coisas ao microscópio. Galerinha, o microscópio é um instrumento muito legal. Esse instrumento, esse microscópio, é que possibilitou a descoberta da célula. Na realidade, essa descoberta da célula foi um negócio assim, meio ao acaso, né? E quem fez essa descoberta? Essa descoberta foi feita por um cientista, um estudioso inglês, chamado de Robert Hooke, lá no século XVI. Mas não foi Robert Hooke que inventou o microscópio, não. Antes dele, os instrumentos ópticos já eram conhecidos. Por exemplo, Galileu Galilei já utilizava a luneta. Para quê? Para que usa a luneta? Para observar o céu. Muito bem. Dois holandeses, Hans e Zacarias Janssen, né, os irmãos Janssen, fizeram o primeiro microscópio. Meus amigos, isso foi uma revolução científica. Foi descoberto aí um outro mundo, cara. O mundo microscópico. Lembra lá das grandes navegações, né? Quando Cabral, Colombo saía pelo mundo afora e descobria um novo mundo e aquilo era uma polvorosa? Esses caras sem sair do lugar, só com esse instrumento aqui, ó, tá aqui para vocês verem, mas lá no livro de vocês tem também o desenho do microscópio. Esses caras, então, descobriram um novo mundo microscópico. Saíram observando tudo, observava uma coisa, observava outra. Foi uma grandeza. Só quero destacar para vocês uma coisinha aqui. O microscópio, ele é constituído de dois conjuntos de lentes. Cada estrutura do microscópio tem um nome. Eu não vou cobrar isso de vocês e nem se cobra isso de vocês em provas de vestibulares e no Enem. Porém, eu quero dizer para vocês que duas estruturas nós temos que saber. É essa lente de cima aqui e essa lente de baixo. A primeira lente, a de cima, é chamada de ocular. Você não vai esquecer. Por que você não vai esquecer? Ocular, vem de óculos, é onde você coloca o olho para você observar. Cometi um erro técnico aqui, só para chamar a atenção de vocês. Quando a gente vai observar o microscópio, a gente tira o óculos e observa diretamente. Se você tiver treinado, você nem fecha os dois olhos. Então você vai colocar ali no ocular e vai observar ali pela ocular. Em cima do ocular vem escrito a capacidade dela. 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 12 vezes. Geralmente assim, vem escrito lá o número e um xizinho, quer dizer 10 vezes, correto? Aqui embaixo tem a objetiva. A maioria dos microscópios tem mais de 2 objetivas, tem 3, 4 objetivas. Os microscópios que nós utilizamos aí nos laboratórios de análise clínica geralmente têm 3 objetivas. Essas objetivas têm outro tipo de aumento. Aumentos variados. Na maioria das vezes, o aumento máximo é de 100 vezes, correto? Então, preste bem atenção. A objetiva de 50 vezes. O total que você vai observar na sua imagem é de 500 vezes. Isso aí, galera. Então, essa é a primeira parte do capítulo 3, correto? Eu quero que vocês invistam tempo para ver todo o capítulo 3. Então, eu vou prosseguir num outro vídeo com essa aula, porque o vídeo que nós temos que postar para vocês é limitado em 8 a 10 minutos. Então, aquele abraço e vamos prosseguir. Só buscar o outro link, chamar lá no YouTube o Tigrão da Biologia e vocês vão me encontrar. Até daqui, agora mesmo. Um abraço.